Boa tarde. Pela primeira vez na minha vida, eu estou numa palestra onde eu estou falando com as pessoas mais importantes do mundo para mim. Então, assim, obrigada pelo trabalho que vocês fazem junto comigo e pelos animais. Realmente, obrigada. Vocês não vão me dar trabalho para eu tentar explicar algumas coisas, né? Eu rodo empresas e rodo escolas, onde eu procuro falar com a diretoria sempre, porque falar com as crianças é muito fácil. No começo eu falava bastante, aí a informação se perde. E eu tenho muito trabalho para falar um conceito muito simples sobre adoção e castração. A experiência, a porradaria que foi de não, primeiro as pessoas, depois os animais, primeiro as pessoas, depois os animais, e eles repetindo isso, e isso é tão violento contra a gente, né? Eu não me conformava. Por que essa violência me é imposta? Desde o dia que eu nasci, me querendo afastar dos bichos, né? Me querendo afastar de uma coisa que importa, que me resgata, que me traz o que é melhor do que tudo na vida, que me tira, né, da lama. A gente sabe muito bem o que é isso, né? Então, o meu projeto, inclusive, eu comecei porque eu tive uma crise pessoal muito profunda e foi o abanado do rabo da minha cachorra vira-lata que me fez acreditar e querer continuar vivendo, né? Então, queria agradecer isso para eles. Eu não consigo colocar uma informação simples como adoção e castração para quem não vive o link que a gente vive com os animais. Então, bom, eu vou começar aqui a minha palestra como eu começo para eles, né? Ela chama Gestão, Responsabilidade e Vida. Então, quem eu sou? Eu sou a publicitária e tal, né? Formada em publicidade e propaganda, extensão de administração, 15 anos de experiência corporativa. E aí eu sempre falo para eles, eu estou aqui porque eu amo os animais, mas o meu amor pelos animais é um problema meu com os animais, né? No nosso caso aqui, é o nosso amor. Eles nunca vão entender. Agora, eu quero respeito como cidadã. Eu estou fazendo uma coisa que tem um reflexo direto no coletivo, pelo bem comum. Que, na verdade, nós, os protetores de animais, nós somos exemplos de cidadania para toda a sociedade. Se os educadores apaixonados pela educação colocassem a mão na massa como nós colocamos, se quem gosta de mobilidade urbana ou saúde ou qualquer coisa, a máquina pública não tinha tanto poder, nós não seríamos tão dependentes da máquina pública e o nosso país seria muito bem outro, né? E aí é muito legal, porque quando eu falo isso, todo mundo dá um passo para trás e não me enxerga mais como a protetorinha, coitadinha, pobrezinha, porque eles acham que a gente é tudo bonzinho, né? Nunca viram que é uma briga entre protetores quando a gente tem algum problema. Bom, então, eu me apresento para eles. Vocês vão achar meio esquisito, porque minha apresentação vai ser meio débil para a gente, né, que a gente já sabe o que a gente está falando, mas eu sempre gosto de repetir, porque é o protocolo do tabu da castração, que eles acham que nunca é importante, que é uma judiação castrar. Quantas vezes vocês já viram gente que tem um nível socioeconômico-cultural elevadíssimo falar para vocês: eu tenho a minha opinião formada e você não é você que vai mudar? Levanta a mão quem já ouviu isso. Eu também. E a vontade de matar que vem depois que a gente ouve? A gente fala assim, não, mas eu sou protetora de animal e essa pessoa também é um animal, eu não vou bater nela, né? Assim, gente, né, como pode? Você tem a sua opinião formada, isso é uma crença. Né? Opinião formada é quando a gente tem informação. E se você tem a sua opinião formada num tabu, numa crença que você nunca ouviu falar, né? A judiação é deixar de castrar. Então, eu começo e eu falo, o que é o Celebridade Vira-Lata? Bom, o Celebridade Vira-Lata, acho que não é todo mundo que conhece, é um programa educacional sobre adoção e castração. Eu desenvolvo, esse ano é a 6ª edição, um calendário com fotos de cachorros vira-latas adotados. Eles são as celebridades da minha vida, então ele chama Celebridade Vira-Lata porque é uma celebração da existência do vira-lata. E aí eu apresento eles todos adotados com a vida de caras deles, né? Assim, então, o sofá que eles dormem, o petisco preferido, o estilo de vida, o que ele gosta de fazer, até o filme que gosta de assistir, porque tem uns que gostam de ver filme. E aí eu vou apresentando o calendário desse jeito. Já vendi mais de 30 mil unidades e com o dinheiro que eu arrecado com as vendas do calendário, eu já castrei mais de 7 mil animais. Obrigada. Gente, é muito legal ter feito isso. Foi uma bênção, assim, é indescritível poder fazer, né? E aí, como eu comecei a vender o calendário também em redes varejistas e fui obrigada a ceder margem de lucro para eles, todo mundo que é protetor pode revender o calendário, é só me procurar, porque eu faço questão de que a moeda circule entre a gente, né? Eu quero que a gente consiga se fortalecer economicamente para que a gente possa fazer os nossos trabalhos e avançar com eles, né? Então, todo mundo que quiser revender o calendário pode me mandar um e-mail depois.
Então, bom, esse é o meu projeto e é muito legal porque na hora que os caras ouvem, primeiro que eles ouvem, eu sou cidadã, né? Você não tem informação, eu tenho a formação e o negócio é o seguinte, fiz 7.000 castrações. Eles param e falam assim, gente, são 7.000 animais, né? Uma pessoa física, na verdade, tudo bem que eu organizei, hoje ela tem uma estrutura, ninguém faz nada sozinho, mas os caras impressiona bastante quando você coloca um resultado quantitativo para os caras. Bom, aí agora aqui é o beabá, mas eu vou repetir porque é para a gente lembrar quais são as crenças deles que fazem eles resistir tanto à castração. Então, como é que eu começo falando sobre a castração? É um benefício, primeiro, para o animal que é castrado, então eu falo da questão da saúde, e aí todos os itens da saúde. Aí eu falo, é o segundo, uma conveniência para o dono desse animal, porque aí tem todos aqueles reflexos comportamentais, a economia que ele vai fazer com o veterinário no tratamento de câncer quando ele castra. E aí eu falo, para a causa animal é super importante, porque a gente não tem que lidar com os abandonados. E aí, então, eu começo a falar da questão do controle populacional e o que ela representa para a sociedade de humanos. Então, esse quadro, que é um quadro, a conta baseada na HSI, ela publicou esse estudo na década de 90, a gente acho que é bem familiar. Vocês já viram isso, que é aquela pirâmide que tem todos os gatos e todos os cachorros. Muito legal. O pessoal fica assim, eles perdem o chão na hora que eles veem esse quadro. Aí eu falo para eles, um mutirãozinho light, com 60 animais. Normalmente a gente faz com 100, 120. Mas uma coisinha, né, 60 animais que a gente fez em um mutirão, em 10 anos, a gente resulta em quase 5 bilhões de animais a menos nas ruas. E você vai insistir para mim que você tem a sua opinião e eu não posso mudar? Né? Então, é muito legal. Você encurrala o cara. Aí, aqui, o que eu vou falando? Isso é muito legal nessa parte, porque proteção animal não está enquadrada nos itens lá de incentivo do governo. Então, eles não entendem a gente com o nosso benefício social. E aí eu chamo ele de vanguardista se ele abrir as portas para a gente. Esse encontro, né, o que a Max está proporcionando para a gente hoje, né, um monte de ONGs, um monte de protetores com a mesma camiseta, e no mesmo horário, e com um almoço sem carne, é muito legal. Né? E aí, assim, isso é uma atitude vanguardista de responsabilidade social. É mostrar para abrir as portas para o que é certo, porque não tem mais argumentos para tirar a gente do caminho deles. Né? E aí, eu começo a explicar o impacto ambiental do controle populacional. Eu sempre foco no controle populacional porque choca eles muito. A minha palestra, ela inclui a parte da criação comercial. Então, eu explico o que é um canil, o que é um canil fábrica de filhotes e o que é um canil bom. E eu adoro explicar o que é um canil bom, porque não existe canil bom. Não existe. Preservados todas as coisas daquela matriz, aquele canil, quando ele castra aquela matriz, ele abandona ela, ele aparta ela da matilha. E aí, isso já não classifica ele como ético, porque ele teria que arcar com os custos de vida daquela matriz até o final da vida dela. Por pior que seja aquele lugar, é o lugar de vida dela. Então, eu adoro também desconstruir. Então, faz parte também dessa parte, junto com a castração, que eu tirei para a gente poder falar da parte que fica mais legal. E aí eu falo da saúde pública, e aí eu falo do social. O que eles querem? Eles querem que gente como nós, que a gente tem um valor muito especial de amor e compaixão, e limpeza, e solidariedade, e contra o assassinato. Ainda somos minoria, não de quem simpatiza pelos animais, porque isso a gente tem simpatizantes. A opinião pública, ela se posiciona absolutamente ao nosso favor. O que a gente não tem? A gente não tem pessoas que resistem. Né? Então, nós aqui dentro dessa sala somos resistentes. Falaram para a gente que as primeiras pessoas depois dos animais e a gente nunca acreditou nisso. E aí o pessoal vai ficando tímido, né? Assim que eles vão matando o movimento social. Só que é o seguinte, gente como a gente, se a gente nascesse no meio de um ambiente de muita pobreza, que é onde eu faço os mutirões de castração, e eu conheço um monte de gente igual a gente que vive naquele ambiente, a nossa revolta ia ser enorme. Por quê? Porque impor mais uma violência para essas pessoas. Né? Por que impor a violência dos maus tratos e falar que os animais têm que morrer sim, só porque você mora na favela? Né? Então, além de tudo que está negado para aquela família e para aquelas crianças, você está negando a elas o direito ao amor e à compaixão. Aqui, vocês sabem de onde é essa imagem? Alguém sabe? É o Pinheirinho, tá? A desocupação do Pinheirinho. Tem alguém aqui de São José dos Campos? Não veio ninguém. Então, você acompanhou a desocupação?
Tá. Na desocupação do Pinheirinho, a gente calcula que foram deixados para trás 800 animais. Aquelas famílias não deixaram seus animais para trás. Aquelas famílias saíram de lá nessa condição. E aí, essas famílias procuraram as protetoras que resgataram. Eu, com o dinheiro do calendário, consegui castrar 300. Elas procuraram as protetoras. Eu sei para onde foram 500, tá? Assim, agora, 300 a gente não sabe para onde foi. A gente acredita que o CCZ tenha dado cabo deles. Mas as famílias procuravam os protetores locais para saber, para ter notícias dos seus animais. Num desespero que eu, Luli, fico pensando, se fosse comigo, eu não ia nunca aceitar isso, né? Eles desocuparam o lugar e aí ainda passaram com um trator por cima. Então, as protetoras conseguiram, elas resgatavam animais que estavam embaixo dos escombros. Foi muito triste isso. E aí, eu quero saber, que quando a gente toca nesse assunto, que governante que vai falar que é primeiro as pessoas, depois os animais, né? Eles realmente desrespeitaram um membro da família desse jeito, obrigando uma situação dessa. Aí, depois eu passo para esse outro slide, que é o seguinte. Esse senhor, no Alabama, teve um tornado, a casa dele acabou inteira, e ele ficou mobilizando os bombeiros o tempo todo para encontrar a cadela dele. Quando encontrou, tirou essa foto, circulou mundialmente. Então, assim, vai de novo falar por que ele tem que, além de perder a casa dele, perder o direito dele de reencontrar a cadela dele. Ele teve que lutar bastante para os bombeiros irem lá buscar ela, tá? Esse caso é na Índia. Eu não consegui gravar o nome da cidade porque é difícil, né? Mas situação de calamidade pública de novo, enchente, e aí esse senhor voltou para buscar a ninhada dos gatinhos da gata dele, né? E aí, assim, eu estou mostrando essas fotos porque é o seguinte: esses dois meninos no interior de São Paulo que pararam para resgatar no meio do canal. E esse foi no New Orleans, quando teve o Katrina, que o bombeiro foi buscar também. Ele teve que lutar muito para poder ir buscar. Eu gosto de mostrar essas fotos porque é o seguinte: quem aqui já ouviu que quando você tiver filho, você para de encher o saco por causa dos cachorros? Né? Então, assim, eu mostro essas fotos nas minhas apresentações porque não é uma questão de eu ser a típica protetora de animais de classe média, nível cultural alto, entre 30 e 40 anos sem filhos. É uma questão de eu nascer amando bicho e disso ser o meu motivo principal da minha vida. E aí, de novo, eu sempre falo para eles, no meu primeiro mutirão de castração na favela, que foi no Capão Redondo, veio uma senhora para mim, a dona Renata, e ela me abraçava, e ela tremia, e ela chorava, e ela repetiu obrigado várias vezes. Quando ela parou com isso, ela olhou para mim e falou assim: olha, eu tenho uma coisa para te falar que é muito importante. Foi muito legal porque foi ela que me deu esse insight para eu falar que isso é um direito que a gente tem. O ser humano tem que ter direito a sentir compaixão pelos animais, viver esse link com eles. Ela falou assim para mim: Luli, na casa do Zezinho, eu dava aula na casa do Zezinho, né? E, então, eu cuidava de crianças também. Quando a gente ouve essa, também é bom falar. Assim, você não vai cuidar de crianças? Eu falava, eu estou também, né? Que eu tive que me afastar, porque começou a ficar uma agenda muito cheia. Mas ela falou assim para mim: o governo, para os meus filhos, ele dá escola, dá o SUS, a minha vida é difícil, eu trabalho pra caramba, eu sou diarista, eu chego tarde em casa, mas tudo dá certo. Eu nunca precisei ficar muito nervosa porque os meus filhos ficariam sem assistências, mas eu olhava para as minhas princesas e sentia desespero, porque eu já tinha informação da castração e eu não sabia como é que eu ia fazer. E aí, Deus é tão bom que coloca um anjo como você no meu caminho e você ajuda as minhas cachorras. Então, você não sabe o que você fez pela minha família, a gente ama essas cachorras. Então, foi uma coisa que mostrou para mim o quanto que o trabalho que a gente realiza pelos animais, no fundo, é um trabalho que a gente realiza uns pelos outros, pelas pessoas iguais a nós, que a gente está lá, porque é impossível, né, imporem para a gente o abandono e o sofrimento e as coisas que a gente luta contra com a própria vida, né? Então, é uma coisa que foi muito legal e muito gratificante quando a dona Renata falou isso para mim lá na favela, na casa do Zezinho. Depois disso, foram inúmeras vezes, né? Cada vez que a gente faz um mutirão em favela, as crianças se organizam para participar e para ajudar, elas querem aprender, elas adoram os animais. Então, assim, eu sempre falo que o ser humano a gente não é essa coisa horrorosa que a gente é, né? A gente é melhor do que isso e a gente pode ser melhor que isso.
E eu acredito demais que a gente pode ser melhor do que isso e fazer coisas menos horrorosas do que a gente faz. Então, é por isso que eu me disponho a fazer isso. Obrigada. Bom, gente, então é isso. Obrigada demais pela atenção de vocês. Eu espero que tenha valido a pena para vocês, né? Um dia de feirinha para adoção é sagrado para mim também, né? Assim, eu sou protetora com muito orgulho também. Obrigada.